Olha, no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre esse livro aqui, ó. 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Muito boa leitura e é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora lá! Então bora lá. Olha, a primeira coisa que eu achei interessante no livro é que o autor define o conteúdo, ele divide em 3 partes, né? Ele diz que tem a parte da dependência, da independência e da interdependência. E aí ele divide os hábitos dentro desses grupos que ele divide, né? Ele comenta no livro que você precisa passar pela fase de depender de outras pessoas, emocionalmente e como um todo, para a fase da independência e depois para a interdependência, que é você atuar com outras pessoas, já se conhecendo e tal, tudo mais. Bora lá, vou comentar mais sobre cada um dos hábitos, sobre o que eu achei do livro, tá? Antes de mais nada, eu quero te lembrar para você já se inscrever no canal aí, caso você não esteja inscrito, assinar o sininho das notificações e dar um like no vídeo, beleza? Antes do conteúdo começar no livro, o autor comenta sobre alguns princípios e ele fala sobre princípio e paradigmas. Eu achei interessante essa visão, porque ele fala que a tua visão de mundo é a visão que você tem segundo os seus paradigmas. Então, você começa a ver as situações, na verdade, você vê as situações de acordo com quais paradigmas você tem na sua cabeça. E aí ele começa a ter um papo contigo, que é o leitor, né, sobre isso. Eu achei interessante. Mas a principal parte, assim, do início, que ele comenta para começar o conteúdo, é sobre, o que eu achei legal é sobre a produção e a capacidade de produção, que é o quê? Que ele chama de P e CP no livro, né? Ele dá um exemplo sobre a galinha de ovos de ouro lá. Ele diz que, tipo, conta a história da galinha de ovos de ouro, e aí ele diz que o fazendeiro começou a ver uma galinha que ela colocava ovos de ouro mesmo, e ele começou a pegar os ovos, fazer negócio e tal, tudo mais, até que chegou um momento que ele ficava impaciente para ter que esperar a galinha colocar o ovo, e aí ele chegou a matar a galinha para tentar pegar todos os ovos e tal, tudo mais, e aí ele fala que o que aconteceu? Nessa história, o fazendeiro, ele acabou com a capacidade de produção dele. E aí o autor comenta no livro que, tipo, ele dá um exemplo com o filho. Pô, se você é um pai ou uma mãe que só comunica com teu filho cobrando alguma coisa, tipo, como é que tá a nota? Já jogou lixo? Já limpou o quarto? Já fez isso? Já fez aquilo? Ou seja, tu tá focando só na produção. Você não está dedicando tempo às atividades que estão voltadas para a capacidade de produção, que no caso de relacionamento de pai e filho é o quê? É você ser compreensivo com teu filho, é você chegar com teu filho, bater um papo e falar: e aí, meu filho, como é que estão as coisas? E ouvir exatamente como é que estão as coisas pro lado dele ou dela, né? Se você é mãe ou pai, tanto faz, ou se tem filho ou filha. Eu acho que dá pra pegar a ideia, né? O quê? A capacidade de produção é uma área da tua vida que você tem que investir para você conseguir cobrar a produção em relação àquele ponto. Isso pode ser nos teus relacionamentos com outras pessoas ou você com você mesmo. Exemplo, você ganha dinheiro, você é um excelente investidor. Eu falo muito de investimentos aqui no canal. Então você começa a estudar bastante sobre investimento e tal, tudo mais, parará, beleza. Começa a botar teu dinheiro para multiplicar, começa a aumentar a rentabilidade da tua carteira, porém, tu para de dedicar tempo à tua capacidade de ganhar mais dinheiro, que é o quê? É você comprar treinamentos, é você frequentar conteúdos que vão te fazer evoluir profissionalmente, você ir a palestras, você investir para aumentar o teu networking, ou seja, você dedicar tempo e dinheiro para essa parte da tua capacidade de produção é tão importante quanto você aumentar a tua produção, entendeu? Tanto quando você investe tempo só em um ou só em outro, não é um hábito de uma pessoa eficaz. Então ele começa o livro falando sobre esses 2 temas que eu comentei contigo aqui, e é muito interessante a gente refletir só sobre eles, já valeu muito a leitura, entendeu? Muito interessante mesmo. Depois que ele dá esse briefing, ele começa os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes mesmo, né? Então vamos lá, começar por cada um. Então vamos lá, o primeiro hábito que ele comenta sobre essa área da dependência é o quê? É você ser proativo. Porém, ser proativo no ponto de vista do autor vai muito além de você ser um cara que tem iniciativa, que faz as coisas. Ele fala sobre ser reativo e ser proativo. Ele diz que assim, a pessoa que é reativa, que não é proativa, lógico, ela é uma pessoa que tipo fica refém das circunstâncias. Então o cara fala: puta, aquele meu fornecedor não me entregou a peça, o meu cliente não faz o que eu quero, o meu funcionário tem esse problema, o meu chefe não sei o que. O cara sempre
tá dependendo das circunstâncias, ele tem uma coisa reativa. Então, já que meu chefe não é legal, puta, eu não vou fazer isso direito. Já que o meu cliente não faz isso, também não vou enviar aquilo. Então fica nessa comunicação assim. O cara que já é proativo, ele carrega a condição ideal junto com ele. Então, ainda que ele esteja num ambiente ruim, a pessoa que é proativa, ele faz as coisas acontecerem da melhor forma possível. Ele carrega a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem, independente do que está acontecendo em volta, né? Isso não quer dizer que não existam dificuldades no mundo da pessoa que é proativa, mas ela aumenta o círculo de influência em relação às coisas que ela pode resolver. Inclusive, isso é um ponto que ele fala nesse primeiro hábito, sobre você focar as suas atividades. Quando você é proativo, normalmente você tem uma comunicação e tomada de decisão voltado ao teu círculo de influência. E aí tu aumenta o teu círculo de influência sobre qualquer problema. Então tu diminui a quantidade de atividades que tu não tem controle, né? Tu diminui a quantidade de atividades que tu faria, que não dariam certo, assim, que não tá no teu controle e que não influenciariam tão bem no resultado. Por outro lado, a pessoa que é reativa, por exemplo, ela tem um gap muito grande entre as coisas que ela faz, que seriam coisas que estão no controle dela, que poderiam mudar o resultado, e a área dela que não influencia no resultado é muito grande, porque ela fica sempre depositando a responsabilidade em outras pessoas. Então ele define muito bem nesse primeiro hábito que a pessoa proativa, ela chama a responsa e é determinada mesmo em fazer as coisas acontecerem. Ele fala que isso é muito presente nas pessoas que são altamente eficazes. Bom, o segundo hábito que ele comenta nessa primeira parte do livro, ele fala sobre você começar com o objetivo em mente. É aquele negócio do propósito, né? Pô, Alexandre, como assim começar com o objetivo em mente? Ele fala, essa passagem do livro me marcou muito, eu achei muito interessante, assim, eu já tinha visto de outras formas, mas ele comenta lá no livro o seguinte, cara, o teu destino, o teu futuro é determinado ou por omissão ou por planejamento. Tipo assim, ou você planeja o que vai acontecer no seu futuro, ou ele vai ser determinado pela sua omissão. Então assim, se você não planejar as atividades do teu dia, de amanhã, as atividades vão acontecer, porque alguém vai jogar uma atividade para você fazer, ou alguma coisa vai aparecer para você resolver. Então ele fala, o seu futuro é determinado ou por omissão, ou porque você omitiu de fazer o planejamento dele, ou por planejamento. E sabendo disso, é muito melhor você se planejar para que ele aconteça da forma que você quer, do que ficar omisso e deixar as coisas virem e tomar conta das suas atividades, né? Então ele comenta que é muito importante e é muito presente no hábito, na vida das pessoas eficazes, que esse segundo hábito, de quê? De sempre começar com o objetivo em mente, em todos os papéis da tua vida. Eu achei interessante ele falar sobre isso, porque, tipo assim, nós, por exemplo, eu sou profissional, eu tenho minha área profissional, eu sou marido, eu sou filho, eu não sou pai porque eu não tenho filho, né? Então, eu tenho vários papéis na minha vida, da mesma forma você. E vamos supor que você é uma mulher, você tem marido, então você é profissional, você tem um filho, por exemplo, você é mãe, sua mãe é viva, você é filha, você vai à igreja e tem um papel religioso lá. Então você é líder religiosa, você... Entendeu? Tem vários papéis na tua vida. E dentro da tua vida como um todo, você tem que ter muito claro na tua cabeça para onde você quer ir em cada uma dessas áreas. E ele fala que isso é um hábito muito presente. E é fundamental para tu fazer os próximos hábitos acontecerem. Terceiro, quarto, quinto, sexto hábito, entendeu? Então, esse é o segundo hábito que é muito presente na vida das pessoas altamente eficazes, né? O terceiro hábito, que ele comenta que é uma sequência desses dois hábitos anteriores que eu te falei aqui, é o quê? É você fazer primeiro o que é mais importante. E aí, por isso que ele fala que é importante você executar os dois primeiros hábitos primeiro. Por quê? Porque se você não definiu, tipo no hábito 2, o que é, para onde você quer ir, fica difícil você definir o que tem que ser feito, porque tu não sabe o que é prioridade, né? E aí dentro desse terceiro hábito, ele comenta quais são as principais áreas da nossa vida. Área de dinheiro, área da saúde, área de alimentação, área do relacionamento com os amigos, área do relacionamento com a família, área do relacionamento com a esposa, com o marido e tal, tudo mais. Ele lista lá todas as áreas e vê, tipo, monta uma situação e vê como você tomaria essa decisão aqui. E aí ele mostra provavelmente qual é a área da tua vida que tu dá mais importância, né? E aí ele mostra lá que nenhuma atividade que não esteja ligada à tua prioridade da tua vida, que você definiu pra você, ela pode tomar tempo das coisas que são mais importantes pra você.
E aí é interessante, porque tem muita gente que não define quais são as atividades de prioridade do dia, da semana, do mês, do ano, não define quais são as prioridades que a pessoa quer para ela, e aí vem um monte de coisa para a pessoa resolver, a pessoa fica resolvendo e não sai do lugar, tem a sensação de ficar ali trabalhando, fazendo, tentando fazer as coisas acontecer e não sair do lugar. Não sei se tu já passou por isso, mas eu já passei, né? E aí ele fala sobre uma técnica de produtividade nesse terceiro hábito, que eu gosto muito. E aí nesse livro explica muito bem, que é o quê? Aquele quadrante de coisas importantes, não importantes, urgente e não urgente. E aí eu até comentei lá no meu Instagram sobre essa questão de produtividade, que como eu organizo minhas atividades, que é basicamente nesse esquema desse quadrante, que é o quê? Cara, eu foco as atividades, e a grande maioria das pessoas eficazes focam atividades em quê? Nas atividades que são importantes e não urgentes. Por quê? Essas atividades são atividades mais ligadas a planejamento, estratégia, é tudo aquilo que a gente normalmente não gosta de fazer, porém são as coisas que evitam que você tenha atividades não importantes e urgentes, que fica só consumindo teu tempo, não te leva a lugar nenhum, e aí você não consegue dedicar tempo às coisas que para onde você quer ir de verdade, entendeu? Então ele explica muito bem no livro essa parte de como você pode organizar suas atividades para aumentar a tua produtividade e colocar as atividades que são importantes em primeiro lugar na frente das outras, entendeu? Então, muito interessante. E assim ele finaliza a primeira parte dessa área de dependência que ele comenta com esses 3 hábitos que eu comentei contigo aqui. E aí, finalizando essa primeira parte, você sai teoricamente da área da dependência para a área da independência e entra nos 3 próximos hábitos que ele comenta, que é muito interessante para tu chegar na área de interdependência. Lá no livro tu vai entender quando tu ler isso daí, beleza? Mas vamos lá. O 4º hábito que ele comenta é o quê? Sempre pense ganha-ganha. Cara, isso é meio que clichê, assim, na área de empreendedorismo, negócios. Ah, não, só faço negociação ganha-ganha, pá, tudo mais. Mas no livro ele comenta muito bem o prejuízo que tem no longo prazo de você fazer negociações que não são ganha-ganha. E eu achei interessante esse ponto de vista do autor. E aí ele comenta que para você fazer uma relação ganha-ganha, isso pode ser em tudo, tá? Nos teus negócios profissionais, na tua relação profissional com teus liderados e com teus líderes, na tua relação com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com a tua namorada, na tua relação com os teus amigos, na tua relação com a tua família, em todas as áreas, em todos os teus papéis, né? Ele fala que pensar ganha-ganha sempre é melhor. E aí ele comenta que tem uma base de caráter antes de tu conseguir ter uma boa negociação ganha-ganha. Ele comenta que é interessante tu ter 3 pontos muito presentes no teu caráter. Que é o quê? É você ter integridade, ou seja, ele falou que é muito difícil você fazer uma relação ganha-ganha se você não é íntegro, você não comunica a verdade nas coisas que você faz com as pessoas que você está se relacionando. Então a primeira coisa é integridade, a segunda coisa é maturidade, por quê? Para ter um relacionamento ganha-ganha, para ter uma negociação ganha-ganha, você tem que ser muito maduro e de mostrar o que tu quer com aquela negociação ali, com aquela situação, e aceitar também o que a outra pessoa quer com aquela situação ali. Então ele falou que existe um ponto de maturidade muito presente. Se você não tem um desses 2, ou o terceiro, fica difícil você fazer uma relação ganha-ganha, né? E o terceiro ponto é o quê? Mentalidade de abundância. Como assim, Alexandre? Cara, ele falou, nenhuma pessoa que tem uma mentalidade de escassez é capaz de pensar em relações ganha-ganha. Por quê? Mentalidade de escassez, basicamente, é a pessoa acreditar que para ela ganhar alguma coisa, alguém tem que perder. Entendeu? Ou para alguém ganhar alguma coisa lá, alguém tem que perder. Tipo assim, para você ganhar dinheiro, alguém tem que estar perdendo dinheiro. Não tem relação nenhuma com isso, né? Não tem relação nenhuma entre esses 2 pontos, mas tem muitas pessoas que pensam dessa forma. E isso faz com que elas não consigam ter um bom relacionamento ganha-ganha com todas as áreas da vida dela, diminuindo a eficácia dessas pessoas, entendeu? Então ele comenta sobre isso, achei interessante, e esse é o 4º hábito, você sempre pensar ganha-ganha, tá? Bom, no 5º hábito, ele comenta sobre o quê? Primeiro, compreender para depois ser compreendido. É como se fosse uma comunicação empática, né? Você ter empatia pelas pessoas. E aí ele faz uma associação muito maneira no livro, que ele comenta assim, cara, você deixar de compreender uma pessoa e já querer ser compreendido é como se você fosse um médico e você passar o medicamento para a pessoa sem fazer um exame nela primeiro. Então, tipo assim, a pessoa chega com uma dor no tórax lá, por exemplo, aí tu fala, ah, não, isso daí já é tal, porque eu já sei, já senti isso, pronto, acabou-se. E passa o medicamento para a pessoa, entendeu? Mas ele fala que isso não funciona, porque não é porque você já teve passou por aquilo, ou porque
Enfim, não importa o que fez você chegar àquela conclusão, você tem que compreender a pessoa primeiro, sobre o ponto de vista do interlocutor, do que aquela pessoa está falando para você, para depois você tentar ser compreendido. Entendeu? E aí ele faz uma associação muito maneira na relação com os filhos. Tipo assim, ele fala, puta, a gente quando é pai e o filho chega falando sobre um problema da escola, normalmente a gente já sabe que, tipo, aquilo já acontece. Ah, meu filho, eu fiz isso, isso e isso. Na minha época, parará, parará. O que que acontece? Ele falou que a maioria das relações entre pai e filho são prejudicadas por conta disso. Por quê? Porque o pai, a mãe, a figura paterna, materna, não procura compreender os problemas sobre o ponto de vista do filho, que nunca passou por aquilo, que está passando por aquilo pela primeira vez, que está acontecendo e tal, tudo mais, parará. E aí isso dificulta a relação entre pai e filho. Da mesma forma, ele mostra para a área profissional, para a área financeira, para a área pessoal. Cara, muito interessante. E aí ele tem um conceito no livro também, que ele comenta sobre a tua relação emocional com qualquer pessoa. Ele faz uma analogia com uma conta corrente. Eu achei muito maneiro, mas eu vou comentar no final desse vídeo aqui. Então, no quinto hábito, ele fala sobre isso. Primeiro, você compreenda, para depois de ser compreendido. Além de você entender melhor o tipo de problema que aquela pessoa está passando, ou que o teu cliente tem, ou que o teu fornecedor tem, enfim, independente de qual seja a relação, você consegue fazer um diagnóstico melhor de qual a melhor saída dessa situação, de qual o melhor caminho para você resolver esse problema. E ele fala que isso é muito presente nas pessoas eficazes. Beleza? E aí, o sexto hábito, finalizando essa parte para você chegar na interdependência, segundo o autor, o sexto hábito é o quê? É você criar sinergia. Segundo o autor, crie sinergia, o nome desse hábito, né? E nada mais é do que aquele conceito de mastermind, do Napoleon Hill, que ele fala lá na Lei do Triunfo, que fala no Pense e Enriquece e tudo mais, né? É você se juntar, ele fala que esse conceito de sinergia é quando o resultado da junção das pessoas que estão envolvidas ali é maior do que o resultado único de cada pessoa tentando ir para algum lugar. Então, vou dar um exemplo. Você e a sua esposa, você e o seu marido, você e seu namorado, você e sua namorada. Se vocês têm uma relação sinérgica, vocês dois juntos conseguem chegar mais longe do que se você que tentar seguir o teu caminho sozinho e ele tentar seguir o caminho dele sozinho ou ela tentar seguir o caminho dela sozinho. Entendeu? Então esse é o conceito do mastermind. Isso serve pra tua família, tipo você com seus filhos e sua mulher, sua esposa, seu marido. Serve pra você com os teus liderados, com a tua equipe, você com a sua liderança, você com os teus clientes, você com outros donos de empresa, caso você tenha uma empresa. Ou seja, esse conceito de sinergia, de criar sinergia, ele falou que é muito interessante e muito presente em quem tem bons resultados. Porque normalmente esse pessoal tem um grupo de mastermind, ali tem um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, onde cada um mostra sua fraqueza, compartilha seus resultados, e aí o resultado de tudo isso, aquele aprendizado, cada um compartilhando o máximo de conteúdo que pode, o resultado de tudo isso é uma mente mestra muito mais inteligente do que a soma da inteligência de todo mundo, que dá um resultado muito maior, né? E eu achei interessante porque ele fala, e é muito importante dentro desse conceito de criar sinergia, ter pessoas diferentes, pessoas com comportamentos diferentes. Por quê? Comportamento diferente significa que tem paradigmas diferentes. Como eu comentei contigo, ele fala muito sobre paradigma no início do livro. E as pessoas que têm paradigmas diferentes, elas enxergam o mundo de forma diferente. Então elas têm soluções diferentes para o mesmo problema. Elas têm visões diferentes para o mesmo problema. E é interessante nessa tua área de criar sinergia, nesse teu conceito de mastermind, nesse teu grupo, assim, ter pessoas com pensamentos diferentes, até que seja um pouco divergente uma da outra, porém que estejam com o mesmo objetivo, porque essa visão do mesmo problema por várias perspectivas, vários tipos de paradigma, dá uma possível solução muito melhor, dá um resultado muito melhor do que você se juntar com um grupinho que pensa só igual a você, que tem comportamento igual ao teu, que tem comportamento só daquela patota ali, entendeu? Então, se você cria, por exemplo, um grupinho de mastermind, que é todo mundo igual, todo mundo certinho, todo mundo mesma decisão, isso aí dá um resultado inferior àquele grupo que é mais diversificado, que tem um cara que é mais criativo, o outro é mais analítico, um cara que é mais... Entendeu o que eu quero dizer? Então, ele fala sobre isso e é interessante para criar sinergia. Muito interessante esse ponto de vista do autor. E aí o que ele comenta sobre o Sérgio saindo desse grupo, ele fala que você já chega na área da interdependência. E ele comenta que o sétimo hábito é o quê? É você afine o instrumento, que é o termo que ele usa lá. É o quê? É você parar sempre, revisitar as tuas missões. Cara, será que o que eu defini pra minha vida é o que eu quero hoje?
volta lá, dá uma olhada nas atividades que você fez e vê se tu conseguiu realizar, o que tu conseguiu, tá indo pra onde tu quer ir? Você não tá indo pra onde você quer ir? Puta, será que você precisa se capacitar um pouco mais nessa área aqui? Precisa melhorar nessa outra? Então ele fala que essa parte de afiar o machado, que ele chama, né, que é você parar de cortar a árvore. Por exemplo, tu tá tentando cortar a árvore ali, mas tu não tá conseguindo, para e afia o machado, vê se você tá batendo direito na árvore, vê se você, puta, tá executando o corte direito, vê se tem uma técnica melhor que você precisa estudar um pouquinho mais para executar para ter um resultado melhor, né? E ele fala que esse 7º hábito é fundamental, porque ele gera como um ciclo. Você determina uma missão, você determina um objetivo, vai para as atividades, faz o planejamento, vai para as atividades e tal, começa a fazer tudo, e aí checa o que aconteceu, depois tu, putz, afia o machado. O que é afiar o machado? Ajeita a direção, vê quais ferramentas tu vai usar, qual planejamento tu vai usar e executa tudo de novo. E aí ele fala sobre esse ciclo de você aumentar os teus resultados, né? Então você sempre tem que passar por essa parte de afiar o machado para ter resultado melhor. Então, finalizando o 7º hábito, ele finaliza assim o conteúdo todo do livro, né, que é esse daqui. E, cara, muito massa. Ele tem um conceito no livro sobre a conta emocional, cara, que eu acredito muito. Eu achei muito maneiro ele comentando no livro sobre isso, que é o quê? Ele fala que a tua relação emocional com qualquer pessoa, seja na área profissional, na área pessoal, não interessa onde, ela se assemelha a uma conta corrente. Então é tipo assim, você só consegue sacar da tua conta corrente algo que tu depositou lá, né? É lógico, se você tem uma conta corrente e botou lá $100, você só consegue sacar $50, $100 ou algo do tipo. Então ele falou que a maioria das relações entre pessoas emocionais ou qualquer relação, né, elas são prejudicadas por quê? Porque a pessoa não deposita o que é necessário depositar para tentar sacar. Então vou dar um exemplo aqui. Ele fala assim sobre o relacionamento com os filhos. Ele fala muito de relacionamento com os filhos, porque tipo, ele tem 5 filhos, então tipo, ele dá muito exemplo do relacionamento dele com os filhos dele, né? Mas ele dá exemplos profissionais também e tal, tudo mais. Quando vocês leem o livro, vocês vão gostar. Ele fala lá, pô, se eu chego pro meu filho e falo sempre, meu filho, caramba, como é que tá? E aí, tu catou o lixo? Como é que tá a nota da escola? Como é que tá não sei o quê? Se eu fico só cobrando, eu só tô sacando. Uma hora minha conta vai ficar no vermelho, cara. Não tem como. E aí, quando eu quiser orientar meu filho a fazer alguma coisa, ele não vai me ouvir. Por quê? Porque eu não tenho saldo na conta mais. Ele vai lá, ele pode até me ouvir, só que ele não vai botar nada em prática, não vai fazer nada que tem que ser feito, porque eu não estou depositando o que é necessário depositar. E nesse caso do relacionamento com o filho, por exemplo, segundo o autor, ele fala que é interessante você parar, determinar um tempinho ali para tu se dedicar ao teu filho como pessoa, depositar uma relação na conta emocional de vocês. Então, tipo assim, se tu tem um filho, separa um tempinho para tu brincar com ele. Separa ali 15 minutos, 20 minutos para tu ouvir o que tá acontecendo com ele. Ouvir de verdade, daquela forma ali, de você pensar sinergicamente, de você compreender para depois ser compreendido. Então ele tá com um problema de bullying na escola, alguém tá sacaneando ele na escola, tá chamando ele de gordinho, sei lá. E aí ele conta pra você, putz, pai, eu fico triste, eu fico com vergonha, o pessoal me chama de gordinho, parará, não sei o quê. Encara o problema dele, vê qual é a situação. Eu tô dando exemplo aqui desse relacionamento, mas, por exemplo, você com seu namorado, você com seu namorado, às vezes a pessoa não quer ouvir o que a outra tem pra falar, não se envolve naquilo ali, ou seja, não faz o depósito emocional na conta e depois, durante a relação, executa saques. E aí vai prejudicando o relacionamento, né? Eu achei interessantíssimo esse ponto de vista do autor em relação às relações humanas, assim. E ele fala que tudo é todas as relações emocionais entre pessoas podem se assemelhar a uma conta corrente. E aí você tem que identificar o que é depósito e o que é saque. E quanto mais você depositar, se você tiver um problema que possa se tornar um saque grande, você não vai ter um problema maior porque você tem um saldo muito grande dentro dessas contas, né? Eu achei interessante, ele dá exemplo profissional sobre isso. Por exemplo, aquele cara que chega atrasado, mas só que ele chega atrasado várias vezes, não cumpre meta, não isso, não aquilo, ou seja, o cara não deposita nada na conta emocional com o patrão dele. E aí qualquer coisa pouca que ele faz gera um problema grande. Agora aquele cara que sempre bate meta, sempre tá bem arrumado, sempre chega na hora, sempre faz o que tem que ser feito, sempre tudo, e aí chega um dia que ele não conseguiu chegar na hora no trabalho, isso não é um problema grande. Por quê? Porque ele depositou muito na conta emocional em relação ao patrão dele ali, e aí ele chegar atrasado um dia ou outro não vai fazer tanta diferença assim, né? E eu achei interessantíssimo esse conceito do livro, ele fala bem no início do livro sobre isso. Antes de começar os 7 hábitos mesmo, ele fala sobre esse conceito da conta emocional.
E aí eu achei interessante. Então, cara, esse aqui foi o livro, o 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Gostei bastante da leitura, né? E aí eu quero saber a tua opinião agora. Cara, se você pudesse incrementar, botar um hábito a mais assim, que tu acha assim, Alexandre, eu acho que esse hábito, ele é muito presente nas pessoas que têm sucesso. Qual seria esse hábito? Me diz aqui no comentário, tá? E eu quero saber também se você já leu esse livro, se você gostou, qual é a tua opinião sobre ele, porque eu gosto de ver a opinião de outras pessoas, porque a gente aprende mais quando a gente debate mais sobre o mesmo assunto, beleza? Então me deixa aqui a tua opinião no comentário, eu vou interagir com o máximo de pessoas e compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, tá bom? Um forte abraço, vai ver os outros vídeos aí de dica de leitura que você vai aprender muito. E aí tu vai ter uma capacidade melhor de tomar decisão, se vale a pena tu comprar o livro para você ler ou não, né? Ou qual livro você deve comprar primeiro, beleza? Vai lá dar uma olhada no outro vídeo. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.